Rangel Adênio, falando de Feira de Santana, na Bahia, a Princesa do Sertão, em plena trovoada, né, chuvas fortes por aqui, já tem uma semana mais ou menos, e existe uma dúvida que paira, né? A gente sempre está falando aqui a respeito disso, mas muita gente ainda pergunta, ainda tem dúvida a respeito de replantio. Né? Essa semana mesmo alguém me perguntou aqui no WhatsApp se poderia replantar a rosa do deserto no mesmo dia, né, que ela tinha feito o desplante. A gente já fez alguns vídeos falando sobre isso e hoje eu vou falar um pouquinho mais, né, para que quem ainda não fazia parte do canal, quando a gente fez live, falou sobre isso, a gente também fez os vídeos, como eu falei, fique sabendo, né? E evite de perder plantas, né? Porque acontece bastante, alguns amigos já tiveram esses problemas, eu tinha também no início. Né? Hoje o vídeo vai direto, né? A gente não vai colocar a abertura, eu vou falar direto aqui com vocês a respeito disso. Quando eu comprei os meus primeiros enxertos, né, eu ficava na pressa, né, para que esses enxertos chegassem logo, procurava a forma de envio mais rápida, né, para que essas plantas não sofressem. Eu ainda escuto isso com grande frequência. Poxa, eu não quero que minha planta sofra, né? Então, as pessoas ainda têm isso. A gente já teve caso aqui, pessoal, de deixar plantas fora do substrato 60 dias, inclusive dentro de caixa, né, de envio, que a entrega não conseguiu encontrar o endereço, voltou, demorou bastante. Eu postei lá no nosso Instagram, né, mostrando a data de saída da nota e quando voltou. A planta perfeita, já foram replantadas na época e estão lindas. Né? As plantas já foram até vendidas novamente. Né? E quando você tira a rosa do deserto do substrato e você replanta ela no mesmo dia, você termina expondo essa rosa do deserto aos fungos e bactérias que vão estar ali no substrato. Né? Quando você tira essa planta do substrato, você pode notar que ela perde várias raízes, né? Aquelas raízes mais fininhas, as raízes ciliares, né? As raízes que são responsáveis pela alimentação. Então isso faz com que muitas vezes as plantas apodreçam, né? As plantas das pessoas que, entre aspas, né, não querem maltratar a planta, terminam perdendo as plantas. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários amigos, com alguns membros do canal também. A gente sempre orienta para que deixe a sua planta pelo menos uma semana em sombra. Aí você já pode ter tido algum caso, né, e está questionando, poxa, eu fiz tudo isso e perdi a minha. Pode acontecer, não é certeza de você não ter problema. Agora, reduz bastante, né, a probabilidade de acontecer uma podridão. Porque aí também vai contar o tipo do substrato que você vai colocar, né, e outros fatores, insetos que podem atacar a sua planta naquele período, né, tem a famosa mosca branca, né, que dá aquela podridão negra, podridão apical, que é bem rápida. Então são vários fatores. Quando a gente está falando de planta, né, não existe assim uma fórmula exata. Eu dizer para você que ó, faz tal coisa que não vai dar problema de jeito nenhum. Principalmente quando você está fazendo replantio, um enxerto, uma poda, pode acontecer. Mas você seguindo essas pequenas, como é que eu posso dizer, regras, né? Você evita em quase a totalidade, né? Você reduz para quase zero. A planta pode até vir a ter podridão por outros motivos, substrato contaminado, substrato inadequado,
mas propriamente pelo replantio, se você deixa ela fora do substrato, não. Né? Então, no caso, assim, entre aspas, né, é melhor maltratar a planta, deixar ela ali uma semana em sombra, que não vai maltratar em nada a sua planta nem vai sentir nada. Né? Eu tenho um procedimento aqui que, além de deixar uma semana fora do substrato, eu ainda faço poda apical. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que eu termino facilitando a vida da planta. Né? Tem gente também que acha que podar a rosa do deserto vai estar maltratando, né, a rosa do deserto. De forma alguma. Né? Você está estimulando a planta a brotar mais, ter mais flores, né? Não fica aquela planta desgalhada, horrorosa. E também você evita que a planta continue fazendo evapotranspiração, né, que é tirando o líquido e os nutrientes do substrato e jogando para as folhas, soltando em forma de vapor. Só que ela não vai estar mais com as raízes no solo, então ela só vai estar soltando líquido, né, perdendo para o ambiente, né, fazendo evapotranspiração, e a planta muitas vezes fica murcha. Né? Outro problema também que acontece, as pessoas às vezes vão comprar os enxertos no site. Inclusive, gente, dá uma passadinha no site que está aparecendo aqui embaixo, que está em promoção e frete grátis, tá? Para todo o Brasil. Quem for da Bahia, R$ 299 é o pedido mínimo para o envio, vale muito a pena, muita coisa boa. O Brasil todo tem, só muda os valores, né, de acordo com o estado. Se quiserem que eu faça uma consulta, me chama no WhatsApp também, que a gente pode conseguir aí uma maneira para o valor ficar um pouco menor para mandar para o seu estado. As capitais, principalmente quem for de capital, chama a gente aí que fica mais fácil, cidades maiores, né? Então a gente consegue negociar esse valor mínimo aí para enviar frete grátis. Tá? Muita novidade, muita planta autoral, né, exclusiva no site. Uma variedade sensacional. Né? Dá uma passadinha lá, cavalos maravilhosos. Né? A gente está com uma leva de plantas assim sensacionais. Isso aqui, ó, essas que estão aqui atrás, são enxertos que estão maturando. Aqui nem está disponível. Você olha ali, cada cavalinho um monstrinho. Mas ainda vão maturar. As que estão para venda estão muito maiores, muito melhores. Mas voltando ao assunto, as pessoas às vezes compram, né, e querem saber se a planta está com flor, para mandar para ela, né, com flor. Imagine, você tira uma planta do substrato e manda ela com flor. Além da evapotranspiração, ainda tem o consumo da flor que vai estar ali. Então a planta muitas vezes chega no destino murcha e a pessoa não sabe porque, Angel, a flor chegou murcha. Eu prefiro mandar sem flor e sem folhas, muitas vezes. Quando as pessoas já conhecem, já são pessoas que entendem de rosa do deserto, aí eu mando sem folhas e sem flores. Né? Porque você, na verdade, você protege a planta. Né? Mas na maioria tem que mandar do jeito que está, de preferência até com flor, porque senão as pessoas ficam chateadas. Então, pensem direitinho, né, se realmente vocês vão estar maltratando as plantas ou se vocês estão protegendo. Né? Então fica essas dicas aí para vocês, né, para que vocês tenham um cultivo cada vez mais seguro, né, para as plantas, que vocês parem de perder planta. Né? Alguns tipos de substrato, com muita mistura, nesse período de chuva, começa a ter problema. As minhas aqui estão todas na chuva, a não ser essas que foram enxertadas recentemente e ficam aqui protegidos os cavalos que estão esperando para ser enxertados. Então, só fica na proteção essas plantas. O restante, todas as minhas plantas lá, as gigantes, são todas na chuva. Eu não tenho problema com relação a isso, porque eu uso um substrato bom, drenante e que retém líquido na medida. Então, pensa direitinho, não economiza no substrato, dá o tempo para elas se recuperarem fora do substrato, tá? Vale muito a pena. É dica aí que faz a diferença no seu cultivo, tá bom? Forte abraço e fica com Deus.